Amada igreja noiva do Cordeiro, escute. No ano em que morreu o rei Uzias, diz o profeta Isaías, filho de Amós, que ele viu o Senhor assentado sobre um alto e mais sublime trono, e que o seu séquito, ou seja, tão somente a ponta da orla do seu manto enchia todo o templo, e que acima havia anjos serafins, e cada anjo consigo, como um ato de reverência ao Deus Altíssimo, carregavam 6 asas, onde que com 2 asas cobriam o rosto, com 2 asas cobriam os pés, e com 2 asas sobrevoavam. E de maneira que maravilhados olhavam uns para os outros e diziam: Kadosh, 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 Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra e toda a congregação local está cheia da glória de Deus. Eu vos cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Amém, igreja? Quem está vivo, acordado, cumprimente 3 pessoas com a paz do Senhor Jesus, por bondade. Isso, glória a Deus. Meus queridos, amados irmãos e irmãs, abramos as nossas Bíblias no livro de 2 Samuel, capítulo de número 9, dos versículos de número 1 até o versículo de número 7. Livro de 2 Samuel, capítulo de número 9, versículos de número 1, até o versículo de número 7. Por bondade, os que puderem, em reverência à palavra, se coloquem de pé. Os que não podem, não se preocupe, que o vosso galardão ainda permanece de pé. Quem encontrou o texto sagrado, diga comigo: achei a espada do Espírito. E discorre a palavra do bom mestre. E disse Davi: ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que lhe faça bem por amor de Jonatas. E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram que viesse a Davi. E disse-lhe o rei: és tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul para que use com ele de beneficência de Deus? Então disse-lhe Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse-lhe Ziba ao rei: eis que está em casa de Maqui, filho de Amiel de Lodebá. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra e se inclinou. E disse Davi: Mefibosete? E ele disse: eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Amém, igreja? Olheis para cá por bondade, só pisque os olhos quando eu terminar de pregar. Todos nós somos sabedores, ao fazermos um ajuntamento espiritual como este, nós somos repreendidos por nosso Deus. É de fato que há um sábio pregador chamado Salomão, quando escrevendo Eclesiastes, no capítulo de número 5, no versículo de número 1, ele vai nos dizer da seguinte maneira: quando entrares na casa do Senhor teu Deus, guarda o teu pé, inclina-te mais a ouvir do que oferecer sacrifícios de tolo, pois não sabes que eles fazem mal. Se Salomão estivesse ministrando na manhã de hoje no meu lugar, ele estaria dizendo que a casa de Deus não é uma passarela e muito menos um shopping, mas a casa de Deus é um local que foi santificado e consagrado para buscarmos a sua face. Como bem diz o profeta Isaías, filho de Amós, no capítulo 55, no versículo de número 6, quando
Quando o profeta nos diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está por perto. Mas sim, estamos aqui para buscar a face e a santidade que emana do Pai das luzes, e para ouvir uma mensagem, uma palavra que seja cristocêntrica, porque eu não acredito em santificação, em regeneração, a não ser por meio da palavra de Deus. É de fato que, todavia, em Hebreus capítulo de número 4, no versículo de número 12, a Bíblia nos diz da seguinte maneira: que a palavra de Deus, ela é viva, eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra ela até a divisão da alma, do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenção do meu e do teu coração. É de fato que eu não acredito em avivamento espiritual a não ser por meio da palavra de Deus. Pode chamar o pregador mais renomado que for, ele pode berrar, pode ficar rouco aqui em cima, mas se não tiver a palavra de Deus, não tem poder, não tem graça, não tem santificação. Está escrito, pregador? Está. Abacuque de capítulo 3, versículo de número 2, o profeta diz: Senhor, eu não ouvi coisas do Instagram, muito menos do Facebook, nem do WhatsApp, mas eu ouvi a tua palavra e temi. Aviva a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a notifica, e na ira lembra-te da misericórdia. Eu estou sentindo a graça, a liberdade de Deus de pregar na manhã de hoje para alguém. Eu me lembro quando o apóstolo Paulo, escrevendo a sua primeira carta aos irmãos que se encontravam em Corinto, no capítulo de número 1, no versículo de número 18, Paulo vai dizer: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem lá fora, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. Eu me lembro também Paulo falando para Timóteo em sua primeira carta, porém no capítulo de número 4, no versículo de número 9, Paulo vai dizer: Timóteo, esta palavra ela é fiel e digna de toda aceitação. Paulo também expressando o seu conhecimento a Timóteo, porém no capítulo 3, versículo 16, Paulo vai dizer: Timóteo, porque toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Meus queridos, amados irmãos e irmãs, eu me lembro também, todavia, quando o salmista fala em Salmo de número 122, no verso de número 1, que ele não se alegrou quando lhe disseram: vamos dar uma volta na orla da praia. Não, mas o salmista rasga a alma, estufa o peito e diz: alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Eu me lembro quando Deus fala ao salmista em Salmo de número 81, no verso de número 10: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, abre bem a tua boca, que Deus te encherá. Meus queridos, amados irmãos e irmãs, olhe para cá por bondade. Eu tenho pouco tempo para entregar aquilo que o Espírito de Deus vivificou no meu coração. Do texto bíblico que ora nós acabamos de ler na manhã de hoje, quero eu me subordinar a ministrar uma singela reflexão com o tema: ainda alguém em Lodebar? É uma pergunta, mas para que nós possamos aqui mergulhar no capítulo de número 9, que está inserido no livro de 2 Samuel, é necessário retroceder alguns capítulos da Bíblia Sagrada. Eu sei que eu prego para uma igreja que ama a palavra, que ama ouvir a palavra, e não espere ouvir de mim: olha o anjo com a chave do carro, porque anjo não entrega carro. Não espere de mim ouvir: olha o anjo com a chave da casa, porque anjo não é pedreiro para levantar a casa. Mas espere de mim pregar uma palavra que Deus, ao qual vivificou em meu coração. Quando nós retrocedemos alguns capítulos da Bíblia Sagrada, nós encontramos Israel em um governo chamado teocrático, em que Deus levantara homens piedosos, conhecidos como juízes. Mas a Bíblia vai nos dizer que o último juiz deste plano, deste governo chamado teocracia, se chamava Samuel. A Bíblia diz que este Samuel é levantado por Deus para trocar a geração do sumo sacerdote Eli e os seus dois filhos, Ofni e Finéias. Agora a nação de Israel começa a ver o povo vizinho. Eles percebem que eles tinham um rei, eles desejam também ter um rei. Agora Samuel vai até a Deus e ele começa a chorar, e Deus diz: Samuel, não chora, porque o povo não rejeitou a ti, mas a mim, mas faz conforme a vontade deste povo. A Bíblia nos diz que então Deus instrui Samuel, ungiu o primeiro rei, e todos nós sabemos, este se chamava Saul, filho de Quis. A Bíblia vai nos dizer que Saul era um homem perfeito, homem em estatura, homem de beleza, homem que cuidava das jumentas de seu pai. Saul
Saul começa então a governar Israel. O seu governo se perdurou por 40 anos. A Bíblia nos diz, servos e servas do Senhor, que Saul começa a governar, mas a Bíblia vai nos dizer que no final do seu ministério, ele começa a se afastar do Senhor, ele começa a não querer mais ouvir a voz de Deus, ele começa a fazer segundo a sua vontade. E eu aqui aplico uma advertência do apóstolo Paulo, quando ele nos diz da seguinte maneira: cuideis que começais no Espírito, mas não terminais na carne. Assim foi Saul, ele começou no Espírito, mas terminou na carne. Sabendo nós, meus queridos amados irmãos e irmãs, querendo sacrificar onde ele não podia sacrificar, onde também que era para ele ter matado os soldados inimigos que Deus tinha mandado executar. Agora Deus diz que rejeitou o chamado, o governo de Saul, e Deus agora vai escolher outro, e esse outro todos nós sabemos. Este se chamava Davi, filho de Jessé, o belemita. Davi fora ungido por Samuel para governar, mas Davi não entra logo em ação. Perceba, meus queridos amados irmãos e irmãs, que Deus tira do seu espírito que estava sobre Saul. Agora Deus traz um espírito que todavia perturbava Saul. Aqui quando Saul ele estava abatido, a melancolia que apertava sua alma, então dizia: tem um jovem que sabe tocar harpa, um jovem que sabe tanger harpa, ele é um menino de Deus. Então chamaram o pequeno Davi, e todavia que ali então o rei Saul estava perturbado, Davi tocava sua harpa, ele logo se acalmava. Todavia Deus começa a exaltar este menino. A Bíblia vai nos dizer, servos e servas do Senhor, que então Saul começa a colocar em seu coração mais inveja. Por que, pregador? Porque as mulheres tinham cântico, as mulheres entoavam cântico, e o cântico das mulheres era da seguinte maneira: enquanto Saul vai guerrear, ele derruba os seus milhares, mas enquanto Davi vai guerrear, ele derruba os seus 10 milhares. Cada vez mais Saul via Davi como alguém que estava ameaçando o seu trono. Mas eu aqui preciso dizer algo: quando Deus confia algo a alguém, não há Saul, não há demônio, não há diabo, não há ninguém que possa empatar a vontade soberana de Deus. Olha para cá, continua de olhos abertos, bem arregalado. A Bíblia nos diz, meus queridos irmãos e irmãs, que então Saul começa a correr, Saul começa então a perseguir Davi. Saul por 2 vezes tentou matar este nobre jovem, mas a Bíblia vai nos dizer que Saul tinha um filho, este filho se chamava Jonatas, e todos nós conhecemos que Jonatas ele fez uma aliança com Davi. Jonatas ele amou aquela amizade que tivera com Davi, foi algo recíproco, e Jonatas sabia que Deus iria lhe honrar, Jonatas sabia que Deus iria afirmar o seu governo, o seu ministério. Então Jonatas diz: Davi, quando Deus assim confirmar o teu ministério sobre o novo rei em Jerusalém, por gentileza, não mata ninguém da minha linhagem, usa de bondade, de benevolência. Servos e servas do Senhor, perceba bem, a Bíblia Sagrada vai nos dizer que então Jonatas, dada as suas vestimentas, dada a sua espada, dada a sua lança para Davi, e ali é feita uma aliança. Agora Davi, em toda a sua caminhada, ele teve que se ocultar do rei Saul, até que a Bíblia vai nos dizer agora no livro de 1 Samuel, capítulo de número 31, que vai acontecer uma batalha. A batalha foi Israel contra os filisteus. Olhe para cá, perceba bem, os filisteus se levantam sobre o vale de Jezreel. Os filisteus não queriam batalhar sobre os montes. Por quê, pregador? Porque a força dos filisteus estava em seus carros. Eles todavia encontravam local plano para que os carros pudessem andar, se locomover. Mas os israelitas eram sábios, eles queriam sim lutar sobre os montes de Gilboa. A Bíblia nos diz, servos e servas do Senhor, que os filisteus começam a atacar, e assim o rei Saul tivera 3 filhos. Quantos filhos? Vai ficar melhor. Quantos filhos? O primeiro que ora eu falara se chamava Jonatas, o segundo se chamava Abinadab, e o terceiro se chamava Malquizua. A Bíblia vai nos dizer que os flecheiros dos filisteus mataram os 3 filhos do rei Saul. Saul então começa a correr com seu pajem de armas. Quem era o pajem de armas? Era um mancebo, era um jovem que carregava as armas do rei Saul. A Bíblia vai nos dizer que então Saul começa a perceber que os filisteus estão para lhe matar, e ele não queria se ali humilhar.
humilhado. Ele não queria ali ser humilhado por ser morto pelos próprios filisteus. Então Saul olha para o seu mancebo, para o jovem, e diz: tira minha vida. E o jovem diz: longe de mim, tu és ungido do Senhor, eu não te matarei. Então o próprio Saul tirou a sua vida. E o jovem, vendo aquilo, ele também vai tirar a sua vida. Ali acaba aquele governo de Saul. Agora olhe para cá, no livro de 2 Samuel, capítulo de número 4, versículo de número 4, a Bíblia vai nos dizer que chegará as boas novas ao campo do rei Saul. E quem lá estava, pregador? Era o neto de Saul, era o filho de Jonatas. A Bíblia vai nos dizer que este menino se chamava Mefibosete, ou também conhecido no livro de 2 Crônicas, ele era conhecido como Meribe Baal. A Bíblia vai nos dizer que Mefibosete tinha consigo 5 anos de idade. Então ele tinha uma mulher que tomava responsabilidade de todos os cuidados do seu crescimento. A Bíblia não diz o seu nome, mas era uma amba, uma mulher que tinha incumbência, uma mulher que tinha o dever de cuidar do neto do rei Saul, filho do príncipe Jonatas. E quando aquele povo escuta as boas novas que Saul fora morto, os seus 3 filhos e Israel perder a batalha, ela toma o menino com 5 anos de idade em seus braços, e ela correndo de forma apressurada. A Bíblia diz que o menino cai dos seus braços, e quando o menino cai dos seus braços, ele quebra os seus 2 pés. E naquela época, pastor Roberto, queridos ouvintes, não tinha hospital para cuidar daquela fratura, não tinha médicos para poder examinar a criança. A criança começa a crescer, a criança começa a se desenvolver com uma deficiência em seus 2 pés, perdão. Agora esta criança, queridos irmãos e irmãs, não será hospedado em um hotel de 5 estrelas. Onde é que ele vai habitar, Henrique Lima? Vai habitar em um local chamado Lodebar. Olha para cá, quando nós falamos a palavra Lodebar, era uma terra de muita tristeza, era uma terra de dor, era uma terra de esquecimento. E eu aqui já vou falar que Jesus está mandando. Eu posso estar ministrando para alguém na manhã de hoje, eu posso estar pregando para alguém que está nos ouvindo por meio do canal desta igreja. Você está vivendo em Lodebar, você está vivendo em uma terra de tristeza, você está vivendo em uma terra de dor. Muitas das vezes esta dor pode ser lá na tua casa, muitas das vezes essa tristeza pode ser algo que está no fundo do recôndito do teu coração. Mas nesta manhã eu tenho uma palavra de Deus, que o Senhor está perguntando: ainda alguém em Lodebar? Te prepara, porque a voz do mestre ecoa ao teu favor. Olhe para cá, meus queridos amados irmãos e irmãs. A Bíblia nos diz que então Davi, agora nós adentrando no livro de 2 Samuel, capítulo de número 9, quando o seu ministério, quando o seu reinado está firmado, ele está agora passando por um momento de paz. E Davi, quando estava em seu palácio, ele vai fazer uma introspectiva, queridas irmãs. Quem sabe Davi estava deitado, quem sabe Davi estava sentado em sua mesa, e Davi começa a se lembrar da promessa. Eu vou repetir de novo, porque papai está mandando. Davi começa a se lembrar da promessa. Eu prego para profetas e para profetisas, com todo respeito. Quem tem dedão indicador, levante assim, levante. Faça assim para alguém com todo respeito. Diga assim: Deus, ele não esquece das promessas ao teu favor. O que Deus falou, o diabo não apaga. O que Deus falou, o demônio não anula. O que Deus falou ao teu respeito, galinha preta não vai desfazer, porque quem falou é Deus. E tem na palavra, pregador, tem, levanta as 2 mãos para receber, levante. Assim diz o Senhor: cairão-se as folhas, secarão-se as ervas, mas a palavra de Deus não secará o teu respeito. Passarão céus e terras, mas a palavra de Deus ao teu favor, esta não passará. Se isso é verdade, não te constrange, dê um abraço em alguém e diga: as promessas de Deus estão de pé ao teu favor. Escute. E Davi lhe faz uma pergunta: há ainda alguém da casa de Saul para que eu lhe faça bem por amor de Jonatas? Perceba, meus queridos irmãos e irmãs, que no versículo de número 2, o texto nos diz que havia um servo que era da casa de Saul,
cujo nome era Ziba. A Bíblia nos diz que então Davi mandou que chamasse Ziba. E quando Ziba se apresentou, Davi perguntou: és tu Ziba? E ele disse: servo teu. E Davi agora lhe faz uma mesma pergunta: não há ainda algum da casa de Saul para que use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda um filho de Jonatas. Mas rei, deixa eu te dizer uma coisa. Ele é filho de Saul, mas ele tem uma deficiência, porque ele é aleijado de ambos os pés. Eu aqui faço uma aplicação que o Espírito de Deus me revelou por meio desse texto. Semelhantemente somos nós. Outrora éramos aleijados. Como assim, pregador? Se eu cheguei aqui andando é porque eu sou perfeito? Não. Esta paralisia, ela é espiritual, que se chama o próprio pecado na vida da humanidade. Fala mais? Falo. A Bíblia nos diz que quando Mefibosete cai dos braços da ama, quebrando as suas duas perninhas, ele ficou aleijado. Semelhantemente eu e você, ficamos aleijados desde a época do Jardim do Éden, quando Adão, não ouvindo a voz de Deus, com medo do fruto que Deus lhe proibiu, Paulo vai dizer em Romanos capítulo 5, versículo 12, que por um homem, que homem foi este? Adão, entrou o pecado e a morte, assim o pecado e a morte passou a reinar sobre todos. É por isso que todos pecaram, aleijado espiritualmente. Paulo usando Romanos capítulo 3, versículo 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. É por isso que nós outra hora morávamos também em Lodebar, até o rei Davi, Salmo 51, verso de número 2, quando ele diz: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. A razão de ser querer lavado e purificado, porque lhe dará certeza no verso de número 5, no mesmo Salmo 51, porque eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe. Somos aleijados espiritualmente. Aí, para que nós fôssemos tirados, arrancados de Lodebar, precisamos do plano da redenção. Este plano da redenção, Deus usa a boca do profeta Isaías, filho de Amós, conhecido como profeta messiânico. E no capítulo de número 9, porém no verso de número 2, o profeta vai nos dizer: porque o povo que andava em trevas, ou seja, em Lodebar, ali então veio a grande luz e começou a habitar sobre eles. Por meio de quem? Por meio de capítulo 9, porém no verso de número 6, porque nos nascerá um menino, olha a promessa, e o filho se nos dará, e o principado, ou seja, o governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome será, lá vai, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. O mesmo profeta em Isaías capítulo 11, versículo de número 1, vai nos declarar: porque nos nascerá um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Essa é a nossa esperança, que em breve nos arrancará de Lodebar e nos levará para Jerusalém celestial. Quando ele diz: Ziba é aleijado, para nada presta, semelhantemente era eu e você, devido aos nossos atos pecaminosos, devido à nossa conduta, devido aos nossos erros. Para Deus nós transgredimos, para Deus precisa entre a criatura e o Criador algo que possa nos justificar. E quem nos justifica é o amor de Jesus Cristo, que foi derramado na cruz do Calvário. Tem na Bíblia? Tem, eu provo, é bem direitinho. Romanos de capítulo 5, versículo de número 8, quando Paulo diz: porque Deus é Deus, não é homem qualquer, porque Deus, ele prova o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu naquela cruz, sendo eu e você ainda pecador. Em João capítulo 3, versículo 16, quando a Bíblia vai nos dizer que todos nós conhecemos, todos nós sabemos aqui de uma forma ao qual decorada, que Deus, ele provou o seu
amor para todos, de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Segura a mão de alguém, por favor, ainda que está respirando. Segura a mão de alguém, por favor, e diga assim: não é Davi que vai te convidar, mas é o nome que está sobre todos os nomes: Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Ziba disse assim, irmãos e irmãs, é aleijado, não presta, irmã. Mas o rei disse assim: tem uma aliança. Pode não prestar, mas tem uma aliança. Quem sabe o diabo disse assim: não presta, Deus. É prostituta, é ladrão, é mentiroso, é um viciado. Aí Deus diz: mas tem uma promessa. Você pode bater na mão de alguém e dizer: tem uma promessa. Você pode confirmar com vontade dizendo: tem uma promessa. Esta promessa, queridos obreiros, não é carro do ano. Esta promessa não é passar um concurso público. Esta promessa não é casa do ano. Esta promessa é que em breve Jesus voltará e arrebatará a sua igreja. Em cima disso está lá em Maqui, terra de tristeza, terra de dor. E foi onde Deus que me achou, onde foi Deus que te encontrou. Deus nos encontrou por aí, largados, esquecidos. E a Bíblia diz, olhe para cá, preste bastante atenção. Quando ele diz, está em Lodebar, então a Bíblia diz que o rei Davi mandou que o chamasse lá de Lodebar. Isso aqui eu acho tremendo, irmãs. Semelhantemente é quando Jesus veio a esta terra. Jesus não veio para passear. A Bíblia diz que Jesus veio para percorrer por todas as cidades, por todas as aldeias, pregando a palavra de Deus, curando muitas enfermidades e moléstias que habitavam no meio daquele povo, expulsando muitos demônios. O ministério de Jesus está ali escrito em Marcos capítulo 10, versículo 45, que sendo ele filho de Deus, ele nunca veio para ser servido, mas ele veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. O ministério de Jesus era este, de servir. Aqui agora nós vemos a bondade de Davi servindo também a vida de Mefibosete, por meio de uma aliança que fora feita com seu pai Jonatas. Olhe para cá, regale os olhos. Eu imagino que então Davi manda os seus cavaleiros, seus soldados até a cidade de Lodebar, até a cidade de... vai ficar melhor, até a cidade de... Quando os soldados vão entrando naquela cidade de Lodebar, eu presumo coisa de pregador, quem plantava não dava fruto, quem procurava água para beber potável não achava, porque era uma terra de tristeza, uma terra ao qual de miséria. E quem sabe alguém pode aqui estar vivendo em Lodebar, mas te prepara que a voz do doce Jesus vai ecoar na tua vida e vai te arrancar desta situação. Eu imagino, meus queridos amados irmãos e irmãs, quando chegam ali o exército de Davi, ele vai direto na casa de Maqui. Como assim, pregador? Quem era Maqui? Maqui era o proprietário da casa em que residia Mefibosete. Imagina o pastor Roberto, queridos irmãos e irmãs ouvintes, quando os soldados de Davi está na porta e começa a gritar e a dizer: Mefibosete, vem porque o rei te chama. Quem sabe Mefibosete não sentia as pernas, agora começa a sentir tremendo, preocupado, dizendo: Davi me localizou. Se eu sou da linhagem do vovô Saul, ele vai mandar me matar, porque ele pode saber, se eu sou da linhagem do vovô Saul, ele pode pensar que eu vou querer usurpar o trono. Agora Davi vai mandar me sacrificar. Então, servos e servas do Senhor, a Bíblia nos diz que Mefibosete começa a sair daquela casa, e Mefibosete ainda também tiveram um filho. Este filho se chamava Mica. Agora Mefibosete é transportado de Lodebar para Jerusalém, porque lá em Jerusalém estava Davi governando. E eu aqui preciso aplicar algo da parte de Deus. Davi não vai chamar nesta manhã de hoje você dizendo: você vai sair de Lodebar e vai para Jerusalém. Mas te prepara que em breve, como diz Paulo em 1 Tessalonicenses capítulo 4 versículo 16, 17, quando ele diz: o mesmo Cristo descerá dos céus com alarido, com a voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo Jesus ressuscitarão novamente. Nós que ficarmos vivos seremos arrebatados
céus, e aqueles que morreram em Cristo também serão arrebatados juntamente conosco, e lá nos ares encontraremos a face e a glória do Deus Pai Todo-Poderoso. Te prepara que Jesus tem uma esperança maior. A gente não vai para Jerusalém terrena, mas nós iremos para Jerusalém celestial. É verdade, pregador? É, e eu falo bem direitinho. Paulo falando em 1 Coríntios capítulo 15, a partir do verso 51, Paulo diz: eis vos digo um mistério, que nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós que ficarmos vivos seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Porque o aguilhão da morte é o pecado, é a força do pecado e a lei, mas graças a Deus que nos dá vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo Salvador. Tem promessa, pregador? Tem. Em Apocalipse de capítulo 3, versículo 11, Jesus com o corpo glorificado falou para João. João diz: eis que venho sem demora, guarda o que tu tens para que ninguém tome a tua coroa. Aperte a mão de alguém, aperte, aperte, aperte. Nós estamos em família, segure a mão de alguém, diga assim: nós podemos estar em Lodebar hoje, podemos estar sofrendo hoje, mas isso não se compara com a glória que nos virá no grande dia. Levanta as duas mãos, porque eu vou liberar uma palavra, eu vou descer. Levanta as duas mãos, assim diz o Senhor. Romanos de capítulo 8, versículos 38 e 39, lá vai: estamos certos de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem o principado, nem a potestade, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Se isso é verdade, abra a sua boca e glorifique a Deus. Lodebar não é o fim. Em Lodebar ainda há esperança para tu e tua casa. A esperança de restauração. Percebe, irmãos e irmãs? Para a gente terminar, a Bíblia nos diz então que Davi mandou que chamasse Mefibosete. E vindo Mefibosete, queridos obreiros, irmãos e irmãs, filho de Jonatas, filho de Saul, neto de Saul, a Davi, ele se prostrou. E no grande dia continuaremos prostrados diante do nosso Rei Jesus, dizendo que Ele é santo, santo, santo. Quando ele se prostra por terra e se inclinando, e disse Davi: Mefibosete, e ele disse: eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi: não temas. Na manhã de hoje Deus está falando para você que está nos ouvindo: não temas. Na manhã de hoje Deus está falando para você que chegou aqui: não temas. O teu coração pode estar apertado, você pode estar até com medo da semana que se inicia, mas a palavra profética de hoje é, como Jesus disse para Jairo: não temas, crê tão somente. As coisas, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória.
Adore a Deus na manhã de hoje. A Ele a glória. Levante as suas mãos, porque está descendo resposta dos céus. Sempre amém. A Ele a glória, minhas irmãs. Levante as suas mãos. A Ele, a Ele. A Ele a glória. A Ele a glória. E a Ele a glória, pra sempre amém. E disse Davi, fique em pé que eu termino agora. Não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas teu pai. E te restituirei todas as terras de Saul teu pai. E de contínuo, Mefibosete, tu comerás pão na minha mesa. Abacuque de capítulo 3, versículos 17 e 18. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, e que os campos não produzam mantimento, e que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e que nos currais não hajam vaca, mas todavia a igreja em Cristo Redentor se alegrará no seu Deus e exultará no Deus da sua salvação. Lamentações de capítulo 3, versículo de número 29. Põe a tua boca no pó desta terra, talvez ainda haja esperança. Romanos de capítulo 12, versículo 12. Alegrai-vos da esperança, sedes pacientes na tribulação, perseverai na oração. Te prepara que o dia de deixar Lodebar está chegando, e as mansões celestiais, a Jerusalém celestial, aguarda a sua vida. Alguém que deseja se reconciliar na manhã de hoje, alguém que se encontra em Lodebar, está sem forças, mas precisa do renovo de Deus. Se tem alguém que precisa de reconciliação, sai da sua cadeira, vem correndo aqui na frente. Sai da cadeira, vem correndo. A Ele A glória, a Ele a glória, e a Ele a glória, pra sempre amém. mais uma vez a Ele a glória. E a Ele a glória, A Ele a glória. e a Ele a glória, pra sempre amém. Os instrumentos bem baixinho agora. Perceba, igreja amada de Jesus. Davi aplicou uma bondade por uma aliança que fora feita com seu amigo Jonatas. E também nós temos uma bondade da parte de Deus, que é a sua graça. Um favor de algo que nós não merecíamos, que é a redenção, que é a remissão dos nossos próprios pecados. Isso é a bondade, isso é a graça, isso é a misericórdia de Jesus. Se nós estamos de pé todo dia, é porque a sua misericórdia tem nos renovado. Porque todo dia pecamos, todo dia transgredimos. Porque a palavra de Deus nos diz por meio do apóstolo: se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso, e a sua palavra não habita em nós. Mas Deus é soberano para perdoar pecado. Deus é soberano para se lembrar da aliança que fora feita naquela cruz do Calvário. Quando Paulo diz que Cristo, por meio da sua morte, Ele rasgou a cédula da culpa que estava sobre mim e sobre você.
usando a instrumentalidade de Isaías, que ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas dores e as nossas transgressões, e por suas pisaduras nós fomos sarados. Aquela coroa não era para ele, era para mim e para você. Aquela lança que foi transpassado não era para ele, era para mim e para você. Mas ele sabia que nós não iríamos resistir. Mas ele, sendo perfeito em glória, como um Pai unigênito, ele então se doou, porque a morte, a própria morte não iria lhe matar, mas foi ele que entregou a sua vida, por amor a mim, por amor a você. E na manhã de hoje ele sabe cada Lodebar que cada um aqui vive, mas ele tem uma promessa, que em breve nós iremos para Jerusalém. Não a Jerusalém do reino norte, do reino sul, perdão. Não a Jerusalém que lá Davi governou, mas a Jerusalém que está sendo preparada e ataviada para uma igreja santa. Feche os seus olhos e incline a sua cabeça. E não há ferrolhos. É uma manhã de renovo. Isso, chore. Chore na presença de Jesus. Reconheça a bondade de Jesus. Não há